Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Aqui é o professor Carlos de Biologia e hoje, na verdade, eu vou revisar com vocês uma coisa bem importante que a gente já viu no outro ciclo, mas a gente precisa entender agora muito bem. O cromossomo e sua condensação. Imagine que esse cordão aqui é uma molécula de DNA que está dentro do núcleo da célula, certo? A gente já viu isso, que a molécula de DNA ela é muito comprida, né? Então, tem aqui uma molécula super grande de DNA e essa molécula está dentro do núcleo, né? Está lá dentro do núcleo no formato de cromatina. Ela está completamente solta dentro do núcleo como uma cromatina, certo? E a gente viu também que essa molécula ela tem que se duplicar para poder gerar duas células filhas iguais. E essa duplicação acontece lá na intérfase, na mitose, na fase S. Lembra? G1, S, G2. Então lá na fase S, essa molécula aqui se duplica. E como é que ela se duplica? A gente já falou disso numa aula lá atrás. Essa molécula ela é copiada por uma molécula idêntica a ela e vai copiando parte por parte a molécula inteira. Toda ela fica copiada. Então eu tenho aqui duas moléculas idênticas, uma ao lado da outra. Isso é feito lá na fase S da intérfase, quando esses DNAs ainda estão todos soltos dentro do núcleo e todos lá emaranhados. Aí pensem o seguinte, aqui eu tenho duas cópias e eu vou dividir isso em dois, ou seja, vai uma cópia para cada lado. Isso está tudo embolado lá no centro. Agora, imagine o seguinte, se eu tentasse pegar aqui uma ponta da molécula de DNA, de uma molécula, a outra ponta a ponta da outra molécula, e tentar separar. Ele vai enroscar completamente aqui no meio. Ele não vai conseguir se separar, eu vou acabar estourando as moléculas. Eu costumo comparar isso com um fone de ouvido. Se você guardar dois fones de ouvido com fio dentro de um bolso da calça ou de alguma coisa assim, a hora que você vai tirar, ele vai ter feito vários nós ali, e você vai ter um baita trabalho para tirar isso na hora de separar, certo? Então, como é que a célula consegue separar as duas moléculas para ser uma para cada célula, sem dar esses nós aqui? Como é que ela consegue fazer isso? Por uma fase que vocês já viram, chamada prófase. O que acontece nessa prófase? Isso aqui é organizado antes de se separar. Na prófase, aquele mesmo DNA ele vai se organizar sozinho, né, em cima dele mesmo. Então, o que vai formar na prófase? Aquelas duas moléculas de DNA, as mesmas, elas vão se auto-organizar, ou seja, uma molécula vai se enrolar em cima dela mesma, a outra molécula vai se enrolar em cima dela mesma e vai formar como se fossem dois rolinhos de DNA, ainda presos aqui no meio por uma estrutura que a gente chama de centrômero. No caso aqui eu coloquei um ímã para a gente facilitar a demonstração, tá? Mas é isso, a prófase ela vai condensar os cromossomos. Condensar é fazer esse enrolamento em cima do próprio DNA. E para que isso vai ser útil? Olha só, se ele estiver enroladinho, quando for separar na anáfase, o que vai acontecer é que vai chegar o fuso mitótico de um lado, o fuso mitótico do outro lado, e vai puxar para os dois lados, ocasionando então a separação mais fácil dessa molécula de DNA. Ok? E com isso, cada uma dessas moléculas vai para uma célula filha, sendo então mais fácil separar sem dar problema, sem estourar, sem dar nenhum tipo de enrosco aqui ou nó entre esses DNAs. É um cromossomo duplicado, então eu tenho aqui uma molécula e duas moléculas. A gente chama essas duas moléculas aqui, que é uma cópia da outra, de cromátides irmãs. Tá? Então, essa daqui é a irmã dessa daqui. E esse aqui é um cromossomo duplicado. E aqui, quando eles se separam, eu tenho os cromossomos sozinhos. Tá? Então, aqui eu tenho dois cromossomos, aqui eu tenho um cromossomo duplicado.
quando vocês forem rever agora comigo a parte de mitose, pensem nesse carinha aqui, nessa duplicação de cromossomo dessa maneira, tá? Então eles se condensam para poder facilitar a separação na prófase. Na metáfase vai todo mundo para o meio para ficar organizadinho, e os fusos mitóticos vão agarrar aqui no meio, e então na anáfase eles se separam, cada um vai para uma célula nova, e aí na telófase isso aqui volta a se descondensar, volta a ser uma molécula de DNA solta e livre dentro daquele núcleo para poder então seguir a vida dessa célula. E a gente vai voltar a falar disso mais para frente. Espero que tenha ficado mais claro para vocês como é que acontece essa condensação. Normalmente faço isso em sala de aula com mais cordões, mas aqui eu tentei fazer por vídeo mesmo. Não fique com as dúvidas para vocês, entre em contato comigo pelo Discord, pelo Moodle ou pelo meu e-mail que está aqui embaixo. E fiquem bem, um abraço e tchau!